Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o podcast destinado a empreendedorismo, gestão e negócios. Para você que ainda não me conhece, eu sou Álvaro Belver, empreendedor do setor contábil. E para você que não conhece o canal ainda ou está aqui pela primeira vez, deixe o seu like, o seu joinha, que é muito importante para nós. Se inscreva no canal para que a gente possa interagir, para que você possa perguntar para nós o que você quer saber, né? E toque o sininho das notificações para que você receba no conforto do seu lar cada podcast novo que sair. E hoje, meus amigos, nós estamos aqui com Cleverson Moreno, né, o meu sócio, e ele vai nos falar um pouquinho sobre LGPD. Cleverson, te apresenta e nos diz o que é LGPD, afinal. Primeiro, Álvaro, hoje um podcast diferente, né? A gente está falando nós mesmos, né? Porque eu tenho uma especialidade na questão do compliance, do LGPD. E hoje nós vamos tratar um pouquinho, porque é um tema que está em voga, que está bem ativo aí nas redes, para quem acompanha. Está na moda. Está na moda, só que assim, muita gente ainda não conhece, não sabe do que se trata, o que é. Já conversei com empresários até relativamente grandes, de médio porte, mas o que é isso? O que é LGPD? E acho que é importante a gente trazer essa informação aí para o nosso ouvinte, para os empresários, para eles entenderem um pouquinho o que é LGPD e o que é isso, o que isso pode causar na empresa deles, né? Bom, mas já iniciando, pessoal, LGPD, tá? O que é LGPD? Nada mais é do que a abreviatura da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Perfeito. Que é uma lei que veio para meio que trazer de volta o poder, vamos dizer assim, de nós mesmos com nossos próprios dados, né? Então, é uma lei que entrou em vigência plena em agosto do ano passado. E falo vigência plena porque ele teve umas idas e vindas aí, entrou em vigor em 2018. E vigência só plena que eu falo agora em agosto de 2021, porque as penalidades ainda estavam sendo prorrogadas, né? Até como uma forma também dos empresários poderem se adequar à LGPD, né? Mas nada mais é, pessoal, a LGPD do que a abreviação da Lei Geral de Proteção de Dados, e ela veio aí para poder regular como que os empresários, ou as empresas, né? E as pessoas físicas que que mexem ou que trabalham com dados pessoais o que eles podem fazer com seus dados aí, regulando então essa relação entre empresário e pessoa física tratando dados pessoais. Sendo bem direto, assim, na verdade eu estou falando dos dados que o Álvaro tem num banco, que o Álvaro tem na escola dos filhos dele, que o Álvaro tem na loja Renner que ele comprou. Isso. Esses dados pessoais do Álvaro é que estão sendo protegidos com essa lei, é isso? Isso, na verdade sim, primeiro trazendo dado pessoal. O que é dado pessoal? Porque as pessoas às vezes não sabem nem o que é dado pessoal. Perfeito. Dado pessoal é qualquer dado seu, da sua pessoa, né? Pode ser um CPF, um RG, tua carteira de motorista, um número, enfim, a placa do teu carro, é um dado que tu tem a propriedade daquele carro, com a placa do teu carro e o teu Renavan, tu consegue saber que tu é o proprietário. Perfeito. Então, todos os dados que diz respeito à tua pessoa, que possa te identificar como o dono daqueles dados, é um dado pessoal, né? Perfeito. E me diz uma coisa, qual é as empresas que estão sendo atingidas ou abrangidas por essa lei, né? Todas as empresas começaram com as empresas grandes, agora pega as pequenas, ou as pequenas ainda não estão sendo incomodadas com a lei? Não, na verdade são todas as empresas, inclusive as pequenas, né? Saiu acho que um mês ou 2 meses, saiu uma normativa da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, trazendo uma facilidade para as micro e pequenas empresas, uma forma de você se adequar à LGPD de uma forma mais fácil. Então, tem alguns regramentos que dão uma aliviada, vamos dizer assim, para micro e pequenas empresas. Mas atinge todas as empresas, tá? Que tenham dado, obviamente, que tenha tratamento de dado pessoal. E também as pessoas físicas, pessoas naturais, que também, igual eu falei, têm essa especificidade de tratar dados pessoais no seu dia a dia. Porque, por exemplo, eu sou um profissional autônomo e trabalho sozinho. Mas se eu quisesse declarar, ser só pessoa física, com um consultor que declara na pessoa física, não tivesse uma empresa, eu também teria, porque eu trato dados pessoais. E eu teria que também me adequar à LGPD. Perfeito. Trazendo aqui para o público, você que é advogado, né, que tem teu escritório,
que lida com vários dados pessoais dos teus clientes, né? Quando você joga isso, não sei se eu estou me expressando da maneira correta, mas joga isso na web, joga isso no banco de dados, né? Se isso vazar por algum motivo, um hacker e tal, você é responsabilizado. Você, como pessoa física, profissional, também tem que ter essa adequação LGPD, perfeito? Exatamente, exatamente. Isso serve para o médico, serve para todo profissional Para liberal? todo profissional, independente se ele for pessoa física ou jurídica, desde que ele tenha ali dentro da sua empresa, do seu ambiente de trabalho, tenha a manipulação, que a gente fala, o tratamento de dados é a mesma coisa que falar de manipulação, você fazer qualquer coisa com qualquer dado. Se eu peguei o dado em algum lugar e coloquei dentro do meu computador para fins de publicidade, por exemplo, eu já tenho que me adequar à LGPD. Perfeito. E aí essa penalização, esse regramento, perdão, que você colocaste para as empresas maiores, né, que é diferenciado para as empresas menores, ali as microempresas, ele também é diferenciado para esses profissionais liberais ou não? Não. A lei ela trouxe assim a questão do tamanho, do porte mesmo. Obviamente, né? Normalmente uma pessoa física ela vai ser micro ou pequena, né? Não vai ser de grande porte, com volume grande de dados, né? A não ser que você seja uma startup, por exemplo. Então, o que a lei traz nessa adequação para micro e pequenas empresas? Ela traz a previsão de que depende muito do que você vai fazer, né? Se, por exemplo, se você é uma startup, que startup é uma empresa que nasce, né, com um potencial gigantesco de crescimento em larga escala, e você tem dentro do teu banco de dados ali, o teu software, por exemplo, uma grande quantidade de dados pessoais que você processa, essa lei pode ser que não, essa vantagem pode ser que não se aplique a ti. Então tem uma série de fatores ali que não é só a parte econômica. Então fica bem claro isso, né? Não é só o fato de você faturar menos de 4 milhões e 800, né? Mil, que é o que acho que é previsto na lei. Diferencia o microempresa. Exato. Então, assim, eles pegaram o critério de faturamento, é um critério, mas tem outros critérios que podem descaracterizar. Por exemplo, quando você tem um grande volume de dados que pode trazer algum prejuízo ou algum risco ali para a quantidade maior. Né? Exato. O tamanho do teu banco de dados também influencia. Influencia, exatamente. Perfeito. Mas é interessante essa parte dos benefícios, né? Porque, por exemplo, existe uma previsão na lei que é o encarregado de dados, tá? Que é como se fosse a pessoa responsável ali para fazer o elo entre a empresa, a autoridade nacional, que é o agente regulador, né? Sim. E o titular dos dados. Então, esse encarregado, que é o DPO na norma europeia, ele é responsável por fazer toda essa comunicação com o titular dos dados, tá? No caso da lei das microempresas, ali, na resolução que foi feita, não é necessário ter essa pessoa na figura do encarregado. Entretanto, lá a lei fala, né, porém, ela fala que você precisa ter um canal de comunicação que seja possível o titular enviar um pedido, por exemplo, para a tua empresa ou para ti, se você for pessoa física, para que você possa atender esses direitos titulares. Então, não é o fato de que a lei ela permite que você não tenha que ter todo um arsenal burocrático, processos muito bem estruturados dentro da empresa, que você não tem que fazer alguma coisa com relação à lei, né? E as penalidades continuam as mesmas. Outra vantagem, por exemplo, para o micro e pequeno empreendedor são os prazos, que são duplicados, né? Normalmente, uma empresa normal tem 15 dias, e um micro e pequeno empresário abrangido aí pela resolução, ela vai ter o prazo dobrado. O prazo dobrado. Mas é engraçado isso, até porque existe muita crítica com relação ao prazo. Porque você imagina, uma grande empresa ela tem 15 dias. Só que ela tem 1 milhão de departamentos diferentes. A probabilidade dela vazar o prazo é maior para ela do que o pequeno, que vai chegar ali, entrar num computador e vai achar. Resolver, não, claro. Então, existe uma crítica também com relação a isso. Mesmo que tu destine uma pessoa só para fazer isso, mesmo assim, um banco não, de dados não, até porque é o seguinte, o trabalho, quando ele é feito por setores, né? Então, você mapeia os dados e, às vezes, você tem empresa de 5 mil funcionários. Imagina. E aí, como é que você vai, né, fazer com que todo mundo entre numa linha em 15 dias? Me diz uma coisa, tu falaste na questão da União Europeia ali. Por que isso? Essa lei da LGPD ela foi baseada na Europeia, é isso? Começou primeiro lá, foi isso? Na verdade, sim. Já tem uma história, um histórico já
dentro da legislação brasileira, desde a Constituição, tem uma previsão lá de privacidade, né, inviolabilidade de correspondência, proteção também à privacidade, à honra, etc. Né? Aí depois, fazendo um marco histórico, né, veio como é que chama? O Marco Civil da Internet, que também trouxe algumas previsões com relação à proteção de dados, à privacidade. E em 2018 veio a GDPR, que no português é RGPD, porque é Regulamento Geral de Proteção de Dados, e que veio, vamos falar assim, abrir as portas, aqui acho que mais para o Brasil, que foi tido como uma norma também base para fazer a legislação brasileira. Então, a GDPR, ela é, sim, a norma que a LGPD pegou como base, até porque já está em vigência há muito mais tempo, já é muito mais madura, então ela pegou como base ali para fazer a LGPD. Então, se você pegar as duas normas ali e colocar ela lado a lado, você consegue enxergar muito semelhante. Óbvio, nessa parte de prazos, lá são 30 dias. Aí o Brasil acha, no mundo evoluído, né, que o Brasil vive, 15 dias acredita que 15 dias vai resolver. Só no Brasil. No Brasil inovando da melhor forma possível. Já né? fazem colaborando ali, e colaborando com seus empresários. Né? Sim. Talvez os meus amigos, colegas, com a própria NPD não goste dessa crítica, mas podia ter deixado ali, se a Europa ali, que é um pouco, tem uma cultura organizacional um pouco mais... Um pouquinho na nossa frente. Né? Imagina, né, por que você foi inovar nessa parte. Mas enfim, me diz uma parte, coisa, né? Você tocaste no assunto ali das penalizações. E como é que é as penalizações? A penalidade, né? Nós estamos falando isso em multas, ou em sanções, ou vou te dar um aviso, essa vez passa, na próxima tem multa, como é que funciona isso? Álvaro, assim, nessa parte, os empresários, as pessoas que tratam dados pessoais, pessoas físicas, elas precisam ter bastante cuidado. Por quê? A lei ela traz uma série de punições, né, de penalidades para quem a descumpre. Né? Vai desde advertência, suspensão, multa. A multa pode chegar até 50 milhões, 2% do faturamento até 50 milhões. E por infração, e é uma coisa que eu sempre atento. Então, se você tem vamos dizer assim, um vazamento de dados contínuo e de pessoas, né, ao longo do tempo, vamos falar assim, é possível que você seja penalizado várias vezes ao longo do tempo com essa quantia que eu falo que é razoável. Para algumas empresas não é, mas para algumas é razoável, né? E só que assim, qual que é o que a gente fica conversando entre a gente ali, que é a grande questão com relação a essa penalidade? Tem uma penalidade ali que é a suspensão do seu banco de dados, de poder utilizar o seu banco de dados. Então, você imagina uma empresa que precisa muito de marketing, por exemplo, do seu banco de dados para poder fazer ali o seu marketing, enfim, para você trabalhar. A empresa para, a empresa quebra. E sem contar que, com relação às punições, existem vários órgãos que elas podem aplicar uma pena por ela mesma. Por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor a gente tem um PROCON, tá? Que é o órgão que regula e faz toda, né, a relação entre as partes. O PROCON ela tem legitimidade para aplicar uma penalidade por causa de descumprimento. Até porque também no Código de Defesa do Consumidor tem previsão. Né? Você vê no Judiciário, já tem penalidade no Judiciário por danos morais por descumprimento da LGPD. Então, é mais uma penalidade que se acumula. Então, a autoridade nacional pode ser só mais uma que pode aplicar uma penalidade. Sim, isso vai efeito cascata, né? Efeito em cascata. E até agora eu não conheço uma penalidade aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas, em compensação, fiz uma pesquisa rápida na internet, tem mais de 1.000 sentenças levando em consideração o descumprimento da LGPD para aplicar danos morais. Né? Então, a gente fala assim também que a LGPD ela pode ser uma nova reclamatória trabalhista, ou então ela pode ser, vamos dizer assim, uma nova fonte de ações judiciais em massa. A questão é que as pessoas ainda não sabem do seu poder e de que o judiciário está aplicando esse dano moral para as empresas que não cumprem. Mas daqui a pouco... Cara, tu falaste uma coisa importante agora, reclamatória trabalhista. Na verdade, todas as empresas, e aí eu estou chutando agora, que trabalham um banco de dados dos seus funcionários internos, se esse banco de dados vaza, a responsabilidade é dessa empresa. Então, qualquer empresa que tenha um banco de dados de funcionários tem que se adequar à LGPD. Perfeito. E assim...
É o que nós chamamos de clientes internos e clientes externos. Os clientes internos da empresa são os funcionários. E eles são pessoas físicas, donos de dados pessoais. E muitos. Então, exato. Então, as empresas precisam se adequar também, levando em consideração os seus funcionários. Porque eles podem chegar lá e exigir também todos os seus direitos, os seus benefícios que tem ali. Benefícios não, mas os seus direitos previstos na lei, né? Do seu empregador, e ele tem que cumprir. E agora, já tem, viu? Já tem decisão judicial. E agora, olha só, você que é contabilista, dono de um escritório de contabilidade, meu velho, que nem eu aqui que vos falo, né? Olha só a responsabilidade que nós temos, Cleverson, porque assim, ó, imagina quantas empresas eu tenho lá, qual é o meu banco de dados de funcionários que eu tenho lá, meu velho. Eu tenho empresas que têm mais de 100, 200, 300 funcionários, só uma empresa. Então, tu imagina assim, o rol de empresas que eu tenho, que é grande, com o rol de funcionários que eles têm, olha a responsabilidade que nós temos, contadores. Não, e assim, existem algumas figuras que é interessante, né? Porque tu está tratando o dado a pedido do teu cliente. Então, nessa perspectiva, tu és o operador e o controlador é o teu cliente. Né? Mas sou corresponsável. Mas você vai ser o responsável se você fizer algum desvio. Exatamente, você pode ser. E lá é previsto que a responsabilidade também do teu cliente é solidária. Então, se tu vazar, ele também responde. Na verdade, ele responde mais do que você, porque ele que é o responsável, ele que pediu. Então, ele tem que... Inclusive, não quero te queimar aqui, não. Já tá me apavorando, já. Vamos lá. Mas eles podem... a tendência é que eles comecem a te exigir também internamente posicionamentos, processos internos bem estruturados para cuidar dos dados deles. É assim que funciona essa LGPD. Não é só o teu cliente que precisa fazer, assim como tu precisa fazer, e também outros fornecedores dele. Então, é uma cadeia, um sistema de gestão que linka várias pessoas ou vários agentes ali para que a coisa possa valer e acontecer. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta agora, meio bola nas costas. Assim. Isso não foi combinado, mas vamos lá. Todos os dados que nós temos nos órgãos, seja eles federais, estaduais e municipais, esses órgãos também respondem pela LGPD? Ou seja, se vazar um dado meu e foi confirmado que vazou do banco de dados da Receita Federal, a Receita Federal também é passível de ser autuada, multada e tudo mais? Ou não, no governo não se mexe? Não, ela tem as penalidades, existe uma diferença ali de penalidade para o poder público, mas a lei abrange o poder público também. Então, todos os órgãos públicos, empresas públicas, enfim, elas precisam também se adequar. Isso eu achei uma iniciativa legal da lei, né? Que normalmente eles colocam nas costas só dos empresários se adequarem ou fazer algum movimento em prol da sociedade e tira o poder público. Mas o poder público também tem que se adequar. E já está valendo. Então, você pode chegar em qualquer poder público e quero exercer meu direito, saber o que vocês fazem com meus dados, o que você tem nos meus dados, o que vocês fazem. Eles já devem estar se adequando. O cidadão pode fazer isso? Pode, a qualquer momento. E aí que está a questão. As pessoas não estão entendendo muito como é que funciona isso. Eu posso chegar em qualquer empresa hoje, simplesmente falar assim, olha, eu quero saber o que vocês têm de dado meu aí, e o que vocês fazem com isso? E o que vocês fazem com isso? Que tem que ter uns princípios que devem ser seguidos, né, pela lei. E aí, enfim, a pessoa tem que chegar lá, tem 15 dias. Me responder se tem, se não tem. Pode responder de pronto, né? Não tem nada, etc. Mas ela tem que responder. E eu, como cidadão, posso exercer esse direito, então? Pode. E jogar um pepino para a empresa de 15 dias para responder. Exatamente. E assim, e o interessante é que tu falaste bem aí. Tu, enquanto titular também, né? Então, porque a gente, às vezes, como empresário, a gente esquece. Donos de empresa, a gente esquece que nós também somos titulares de dados. Nós estamos dos dois lados. Exatamente. E nós precisamos cumprir e fazer... Enfim, e podemos exigir também. Só que, assim, é um processo de amadurecimento, né, Álvaro? Acredito que vai mais um tempo aí até as pessoas entenderem. E só acho, assim, que a coisa vai começar a gerar um reflexo mais forte na sociedade a partir do momento que as pessoas começaram a exercer seus direitos, né? Óbvio que, que o cara vai chegar do nada lá pedindo, né? Não tem muita lógica, mas você tem esse direito. A questão é que as pessoas precisam entender que eles têm esse direito. Eu acho que as empresas também não estão nem preparadas, não digo preparadas para dar esses dados, até podem estar, entendeu? Pega uma grande empresa e tal, mas eu digo assim, não tem um comunicado, uma sabedoria dentro da empresa. Se eu chegar lá e pedir, por exemplo, hoje, se entrar nas lojas Renner e pedir, eu quero saber o que vocês fazem com meus dados.
Cara, mas o que esse louco quer? Deveria nem já, sei né? o que é isso. Pelo Não sei nem porte. para onde é que eu encaminho esse coitado, entendeu? Vai falar com o gerente, não sei. É, o então, pior eu não sei se problema tem é essa porta de comunicação, se isso já está bem resolvido. Né? Não. O senhor entra na internet, vai ver. Pede Não. lá por e-mail, sabe? Eu não sei como é que está isso. E é engraçado você falar interessante, porque a gente pode exercer esse direito tanto no meio físico como digital. Então, se eu chegar na loja Renner e falar quero exercer meu direito, eles vão ter que dar um jeito lá, ou de preencher uma planilha, ou me entregar uma planilha para eu preencher para que eu possa exercer esse direito. Exercer o direito. E aí eles vão ter que me dar uma resposta ou impressa, ou por e-mail, pelo WhatsApp, algum jeito. Vão ter a que critério do titular. Então, se chegarem lá na empresa, na Renner, e falar, mas eu quero buscar aqui depois, eles têm que se movimentar internamente e deixar ele naquela loja para o cara tirar. É muito legal, é legal, mas legal, mas olha, vai dar um fuzuê. Apavora os empresários bem com força. E me diz assim, uma coisa, cara, para não apavorar os empresários, para o Álvaro lá no escritório de contabilidade dele se adequar a essa legislação, essa lei, o que ele deve fazer? O que o empresário deve fazer? Olha, Álvaro, assim, ó. Qual é o primeiro passo, né? Assim, ó, eu já aconselho desde sempre, procure um especialista. Né? Eu já conversei contigo, né? Já conversei também com outros colegas empresários. Você pode tentar fazer internamente? Pode, mas são muitas especificidades, muito detalhe, né? E como ela vem, como é uma lei nova, ainda imatura, quando ela vem também de uma lei europeia, então quando a gente tem especialidade e tem um profissional por trás disso, ele traz toda essa bagagem para aplicar dentro da tua empresa. Mas assim, a primeira coisa que eu falo é procure um profissional, tá, da área, e aí você tome cuidado com isso, porque tem muita gente que em 2 meses, 1 mês, 3 meses virou especialista, né? Sabe tudo, mas sem ter conhecimento nenhum na área, né? E como tem essas especificidades que o cara tem que estudar na norma europeia, etc., que traz de lá, para você estar bem adequado à LGPD, tu precisa buscar um profissional que realmente conhece. E para isso, eu sugiro que você pesquise, né? Corra atrás de conhecer quem que é o profissional que vai te atender, porque existem várias frentes, vamos falar assim, para você fazer um trabalho de LGPD. Você trabalha com segurança da informação, que é uma norma que normalmente o advogado não tem muito conhecimento, é mais a área de TI, de tecnologia da informação, que é a parte ali de antivírus, firewalls, né, criptografia e etc. Tem uma parte que eu falo que é a parte legal mesmo, que é exercício do direito, que daí tem as normas ali, como atender o titular, o que precisa dar, né, fornecer para ele de informação, etc. E tem a parte que nós chamamos a parte de compliance, que é o monitoramento contínuo, porque quando você cria um sistema de gestão para proteção de dados, normalmente não, ele é um sistema contínuo de melhoria contínua. Então você precisa acompanhar e fazer com que isso melhore, que todo mundo dentro da empresa conheça, faça as coisas, o passo a passo que foi criado dentro da empresa de forma correta, etc. Né? Mas não tem para onde fugir, só se adequando, né? Ou você mesmo ou procurando um profissional para fazer isso. Né? E isso, geralmente, quanto tempo leva, cara? Ou seja, tu mergulha dentro de uma empresa, claro, isso vai depender do tamanho da empresa, mas em média, né? O quanto tempo demora até para que essa cultura interna, né, do dono da empresa, dos colaboradores que estão ali, lidando com esses dados, para que eles possam assimilar isso e tu fazendo este acompanhamento, né, e identificando, vazou aqui, deu erro aqui, vamos retificar, vamos arrumar e tal, para que tu diga, olha, agora foi implantado, agora está funcionando. Então, Álvaro, realmente depende do porte da empresa, depende do que ela tem de processo interno, né? Depende da complexidade do ambiente que ela trabalha, depende de um N fatores ali para a gente saber determinar um tempo específico. Né? Por óbvio, assim, quando você está pegando uma micro e pequena empresa, você tem a norma também que torna mais brando ali, né? A lei fica mais tranquila, vamos dizer assim, para essas micro e pequenas empresas. O trabalho vai ser mais rápido, né? Mas eu falo assim, empresas que falam que adequam em 1 mês, não consegue nem a pau. Não consegue, seja a mini empresa, não consegue. Porque só o fato de você ter que fazer algumas reuniões, né, internas, saber como é que funciona toda a operação, já vai 1 mês. Que a gente chama de mapeamento de dados. E olha lá. E olhe lá. Isso eu estou falando de uma mini, que tem, sei lá, meia dúzia de operações, de processos internos. Né? E depois disso ainda você tem que fazer análise e avaliação de riscos, criar mecanismos para mitigar os riscos que você encontra, depois criar políticas escritas,
Você imagina, é uma série de documentos, uma série de treinamentos que você precisa dar. A pessoa só sou eu a empresa. Não, beleza, mas você precisa saber o que você precisa fazer. Sim. Quando alguém te perguntar aí, o que eu tenho de dados aí? Você sabe, você precisa criar um procedimento interno para você atingir aquele objetivo que é entregar ali toda a documentação e informação para o titular. Né? Ou é uma empresa muito pequena também, né? Ou você é um autodidata, né? Porque assim, se tu for lá na minha empresa hoje, numa das empresas, no escritório contábil, por exemplo, tu vai falar, e me corrija se eu estiver errado, mas direto com o meu TI. Porque assim, toda a parte de informação de banco de dados e tal tá envolvida com uma empresa que cuida, são os meus TIs lá, né? Que cuidam dessa parte dos dados e tudo mais. Claro que você vai ter que falar com quem manipula esses dados, né? Com as pessoas que mexem com eles e tal. Mas se não falar com TI, corre o risco de não resolver o problema, né? Não, vou falar contigo para te falar com o TI, não rola. Não, vai falar uma linguagem que eu nem sei que está falando, né? Sim, não, mas é por isso que eu te falei. O trabalho em si, ela se divide em 3 partes, que é a parte legal, a parte de segurança da informação e a parte de compliance. Aí tu está falando a parte da segurança da informação, né? Mas a parte que eu acho que mais interessa ali é a parte legal para micro e pequenas empresas, porque para você prestar essas informações, você precisa de criar processos internos que a lei determina que você crie para você atender o titular. Então, a TI vai saber o que tem lá de defesa. Eu tenho esse antivírus, mas essa informação não importa para o titular. Perfeito. O que importa para ele é o que você tem, o que você faz, com quem você compartilha. E quem tem essa informação é quem é o dono do processo dentro da tua empresa. Perfeito. Então, tu tem lá 6 setores lá na tua empresa, cada setor vai saber a sua. Então, você precisa conversar com cada setor. E, normalmente, as pessoas não têm isso mapeado. Raramente você encontra uma empresa que tenha processos internos de trabalho formalizados, né? De forma metódica ali, que você sabe o fluxo, né, de que cada um faz. E são nesses fluxos que estão os gatilhos ali e que estão os dados, etc., que você pode acabar respondendo de forma incompleta, vamos falar assim, um titular dos dados, e se ele for maldoso e souber que tem um dado que você não informou ele que tem, ele pode te processar e falar, veio aqui, veio errado, não tinha, eu sei que tinha isso aqui, olha aqui meu contrato, olha aqui o que eu tenho, e eu descobri isso aqui em algum lugar e agora está aqui e ele não me atendeu como deveria. Né? Vamos lá, autoridade nacional, fiscaliza, pune, e aí o empresário vai estar... E me diz uma coisa, pode o dono do dado dizer para a empresa que determinado dado ele não quer que a empresa use ou que faça e tal? Vamos imaginar que esse dado seja um dado que a empresa necessita para a operação dela ou para... Enfim, pode o dono desse dado se negar? Olha, não vou te fornecer esse dado ou quero que tu exclua do banco de dados essa informação? Então, a lei, na verdade, já tem o seguinte, ela tem as bases legais, que são as autorizações para que as empresas, as pessoas físicas que utilizam dados pessoais, né, façam a utilização conforme a lei. Perfeito. Tá? Mas, assim, por exemplo, vou dar um exemplo que fica mais fácil de entender. Tu tem lá vários colaboradores, tá? O colaborador ele foi embora da tua empresa. Primeiro que você precisa para você fazer o cadastro e tem toda a parte legal. O teu colaborador foi embora. Perfeito. Ele pede para tu apagar. Não trabalho mais aí, eu quero que tu apague meus dados. Você vai cumprir o que ele está pedindo? Talvez não, porque eu tenho que manter aqueles dados. Você precisa manter aquilo ali para alimentar o INSS, o E-Social, e tem um prazo de 5 anos que a legislação específica estipula, etc. Então, nesse caso, você ainda assim tem que responder, olha... Você tem esse dado comigo, essa solicitação de exercício do direito de exclusão de dados pessoais, eu não posso cumprir pelo fato de que existe essa normativa tal, determinando que eu preciso ficar com ele 5 anos guardado aqui. Agora, se você tem um dado pessoal que ele não tem uma lógica ou motivo ou uma necessidade de estar contigo, tu tem que ou excluir esse dado ou anonimizar, que chama. Anonimização nada mais é do que você criar como se fosse um código, uma criptografia daquele dado, que você não consiga mais recuperar ele, e ela sirva apenas para fins de estatística. Um exemplo. Tá? E existe a pseudo-anonimização também, que é quando você, por exemplo, tem lá o nome tal, e a matrícula. A matrícula normal...
É uma pseudo-anonimização. Por quê? Você tem aquele número, de cara você não consegue ver quem que é, mas se você for num banco de dados teu lá interno, você consegue ver que aquela matrícula corresponde àquele profissional e etc. Então depende, na verdade depende. Tem coisas que o titular tem direito e pode fazer, pode solicitar que seja feito, portabilidade de dados, exclusão de dados, questão de consentimento, pode retirar o consentimento dado anteriormente, etc. Mas tem coisas que ele não pode dar porque a lei prevê ali que tu tem que ficar, por exemplo, com um dado um determinado tempo. E nesta resposta que tu vai dar para o cidadão que solicitou os dados ou solicitou a exclusão, ou enfim, que ele fez alguma solicitação referente à LGPD. Tu tem um critério, tu tem um questionário, tu tem uma norma que tu deve cumprir para aquela exigência, ou cada empresa faz o seu modo? Olha, essa pergunta nós vamos responder desta forma, ou existe uma padronização para isso que as empresas devem cumprir? Não, tu fala assim, como que a resposta tem que ser dada para o titular? Isso. Na verdade, não existe uma padronização, existe o conteúdo que tem que ter nessa resposta. Então a lei determina lá, você tem que dizer o que você está fazendo com o dado, você tem que dizer quais dados você tem que informar a pessoa quais os direitos dessa pessoa, né? Então, assim, não existe a forma, mas existe o conteúdo, existe previsto em lei o que você precisa prestar para essa pessoa, né? Mas obviamente, né? Até isso, exercício, o titular do direito, né? Exercer esse direito perante a tua empresa, ela tem um modus operandi de ser feito para a empresa. Porque, por exemplo, como é que você vai identificar que aquela pessoa é dona daquela... Sim. Então a pessoa chega lá e fala, olha, meu nome é o João e eu quero saber quais são os dados que tem aí meu. Então, bom, primeiro tu precisa daí ter um processo interno para identificar aquela pessoa. Identificar aquela pessoa, daí depois tu vai responder no prazo hábil, etc. Né? Mas esse que é o X ali da questão para a gente poder... A importância do profissional, vamos falar assim, para fazer esse trabalho bem feito. Na outra ponta, né? Para poder segurar que realmente está falando com a pessoa que é dona daqueles dados ali. Exatamente. E também responder todas as informações que são necessárias, né? Que é exigida pela lei que você preste. Certo. E me diz uma coisa, meu velho, o que tu enxerga para o futuro desta... Isso é um caminho sem volta, né? Então, assim, chegou para ficar e daqui vai só se aperfeiçoar. O que tu enxerga para o futuro? Olha, Álvaro, um amadurecimento da lei, né? E o cerco fechando cada vez mais, né? Eu acredito também que a própria sociedade ela vai começar a utilizar... eu não sei se tu chegou a ver, o Banco Itaú na TV tá com várias e várias propagandas referente dizendo nós cuidamos de você, dos seus dados, sim, etc. Isso. Aparece uma pessoa falando, olha, você é tal pessoa, seu RG é tal, eu sei que você faz isso aqui. E o que isso significa? As pessoas estão começando a enxergar que isso são empresas sérias que fazem isso, entendeu? Então existe também essa questão de um diferencial. As pessoas vão começar a escolher empresas que tenham adequação à LGPD como diferencial, porque é uma empresa séria que ela pode comprar, que ela pode ter um relacionamento e que seus dados não vão ser expostos, etc. Se tornar um selo de qualidade. É um selo de qualidade, com certeza, para quem tem essa adequação, né? E para quem não tem, vai ficar para trás, né? É óbvio que é a questão do futuro, é a questão de amadurecimento da matéria, a questão também da propagação da matéria para a população. O fato é que a gente tem muitas coisas ainda que estão acontecendo no mundo, para variar, veio só uma guerrinha, só uma guerrinha, né? Tá louco. O fato é que a gente está... Tanta coisa que a gente ainda não está enxergando ali, tudo de potencial que tem, tanto das penalidades, mas eu falo de potencial também de coisa boa para a tua própria empresa, né? Mas vai crescer o número de pessoas exigindo os seus direitos, vai crescer a maturidade da matéria, e isso acho que vai ser bom, porque a gente começa a profissionalizar. Tem a questão, eu trabalho com compliance também, né? E tudo isso são denominados pela ISO, né, que é uma normativa internacional, de sistemas de gestão. Isso ajuda na própria gestão da tua empresa. É por isso também que nós estamos aqui no podcast falando disso, entendeu? Porque nós estamos falando de um sistema de gestão de segurança da informação e privacidade. E isso ajuda e traz qualidade até para a tua própria empresa. Então, além do benefício de estar adequada à lei e etc., todas as pessoas que passam por um processo de adequação à lei, elas sentem uma melhora considerável na sua própria gestão, porque é benéfico e faz
faz com que você consiga olhar de forma mais profissional os teus processos internos. Como faz isso, como faz aquilo, as pessoas recebem treinamento, etc. As pessoas começam a se tornar mais profissionais. Né? E diz uma coisa, tu falaste do Banco Itaú. O Banco Itaú deve ter, imagino eu, na minha ignorância, um departamento cuidando disso. Né? Mas quem não tem essa estrutura do banco para poder se preparar e se adequar à lei, como é que ela faz, meu velho? Vamos supor que a empresa queira te contratar, tá? Qual é os primeiros passos? O que essa empresa tem que fazer? Não, é que assim, Álvaro, igual eu falei, né? Tudo depende do teu porte. Né? Inclusive, até a questão do preço vai ser também adequada ao teu porte. Sim. Não adianta, ninguém vai chegar e te cobrar um rio de dinheiro para poder fazer uma empresinha que tem 2, 3, 4, 5 pessoas. Sim. Né? Mas assim, até para essas pequenas empresas, existem métodos que você faz, né, porque também o trabalho não vai ser tanto igual no Banco Itaú, sim, que faz com que esse valor seja menor. Perfeito. Mas igual eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que procurar um profissional da área que também trabalhe com micro e pequenas empresas, porque o que está acontecendo hoje, muitas pessoas, inclusive eu falo até eu, assim, tenho mais clientes grandes, mas não que eu não atendo também micro e pequenos empresários. Perfeito. Mas a forma que você faz o trabalho interno ela é mais enxuta, né, e que possibilita com que a pessoa consiga pagar aquilo ali. Né? Então é tudo dentro ali da realidade da empresa, né? Da pessoa evita aquele profissional que se jogou no mercado, na LGPD, que tem aquela fórmula do bolo, né? Então funciona em todas as empresas. Não funciona em todas as pessoal, empresas, né? fujam. Não tem LGPD de prateleira que você vai pegar e fazer aquilo uma ali. cartilha. E pronto. Não, porque você mexe nos seus processos internos. Então não tem como ninguém, mãe de nada, ter criado uma documentação. Porque assim, até um alerta. Pessoas estão criando ali. Compre ali 10 vezes de, sei lá, R$300, ou sei lá, 10 vezes de R$99, um monte de documento, etc, etc. Primeiro, você não vai saber como utilizar aquilo ali. Tá? Segundo, aquilo ali talvez possa ter alguma coisa de conteúdo, mas é tudo generalizado. Você precisa personalizar para a sua empresa. Perfeito. E é nesse detalhe que faz toda a diferença. Porque você não vai saber fazer isso, vai fazer uma coisa errada. Né? Mas eu acho assim, não consegue fazer ainda? Bom, espera um pouquinho, ganha um fôlego e corre atrás, mas não deixa de fazer como profissional. Né? Coloca nas suas prioridades. E a forma de você saber isso vai atrás do currículo do cara. Nós temos aí o LinkedIn, né, que é uma rede social de profissionais. Dá uma olhada lá quem que é o cara. Né? E vê se ele está apto ou se ele... Agora, se for uma empresa que não tem uma pessoa física, se for empresa só que vendendo um monte de papel, fuja disso. Foge que você não vai conseguir fazer e ainda se fizer vai fazer errado. Eu nem sabia. Tem gente se jogando assim no mercado? Tem, cara. E tem algumas pessoas que até se apresentam como especialistas, mas dão cursos e eu escutei várias barbaridades utilizando metodologias que não tem nada a ver com a coisa para fazer avaliação de riscos, enfim. Mas eu não gosto de criticar essas pessoas, nem cito o nome. Mas é claro, se a pessoa está lá te prometendo o melhor compliance ou melhor adequação LGPD do mundo e que não vai ter problema nenhum, você vai estar blindado contra... Está errado. Até porque a gestão de risco, que também é o centro ali do trabalho que a gente faz, não existe você... sanar todos os riscos que você tem a zero. Não existe isso. Não existe. Você, um ou outro vai correr, outro vai mandar para a seguradora. Não tem jeito. Né? Perfeito. Meu velho, me diz uma coisa. Quem quer contratar o teu trabalho, te acha onde? Na verdade, assim, eu sou advogado, nem posso fazer muito merchan, né? Mas, enfim, me procurem ali no LinkedIn, né? Tem o Cleverson.Moreno. E ali no podcast também, vocês vão ver, eu faço as minhas redes sociais. Perfeito. E manda um direct ali, manda uma mensagem e a gente bate um papo. E pode ser também até para questões de informação. Você quer só informação, saber como é que funciona? Quer que a gente faça só uma avaliação, né, do que você pode fazer? Quer fazer só orçamento? Entre em contato com a gente. Não tem compromisso nenhum. Boa. E a gente vai ter prazer em atender. Eu não posso, né, por questões aí do Código de Ética da OAB, fazer propaganda ostensiva, mas, bom, estou prestando aqui uma informação para a sociedade. Que é importante. E a ideia é quem quiser saber mais sobre isso, me procure que eu vou estar aí para atendê-los. Show de bola, meu velho. Beleza? Eu acho que nós conseguimos esclarecer algumas coisas, né? Não Sim. tudo, porque... é muito complexo, é muita informação. Senão fica até chato, né? Sim, só falar sim, de lei, complicado. Tem que ser breve. E o nosso papo aqui é descontraído, é sempre curto e grosso, né? Sim, como a gente fala aqui no Sul.
E agradeço, né, até por estar me entrevistando, é uma coisa que a gente normalmente não se entrevista, mas obviamente espero também te entrevistar aí numa oportunidade breve. E que, pessoal, agora mudando um pouquinho a fita, curtam o canal, né, compartilhem, façam ali comentem, digam o que vocês querem saber, inclusive sobre a LGPD. Isso. Eu tenho acesso também às redes sociais, posso responder ali na própria comentários ali do YouTube, do Instagram, do Facebook, enfim, de qualquer rede social. Tá bom? Show de bola, então. Pessoal, até a próxima e fique com a gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.